Boa noite. Esse vídeo está sendo gravado referente à apresentação no trabalho 1 da disciplina de microcontroladores do professor Mascarenhas, do IFMT, Campus Cuiabá, Engenharia da Computação. Vou estar apresentando o código do trabalho e, e o funcionamento geral do sistema. O trabalho está aqui dentro dessa pasta. Para iniciar ele, a gente vai iniciar a comunicação serial, estabelecer a comunicação aqui pela porta, voltar para a pasta, fazer a inicialização da placa PixinLab. Já está configurado dentro da pasta, ela já tem todos os módulos que eu estou utilizando. Explicar um pouco mais como é que está funcionando a placa. Eu estou utilizando o LCD da própria PicGenius e estou utilizando como módulo externo o sistema de temperatura e os dois potenciômetros, e um jogo de um sistema de potenciômetros. Por que eu estou fazendo isso fora? A, a resistência do sistema que a gente está controlando, ela é ligada na porta C5. E o PWM do PIC 16F877A são as portas C0 e C1. Ou C1 e C2, desculpa, C1 e C2. E eu não consegui setar pela placa esse valor da resistência no RC1 para me controlar ela por PWM. Então eu ponhei aqui fora e setei os pinos para ela. RC1 está na resistência, C2 está no cooler, A3 ele me devolve a temperatura. O potenciômetro RA0 me entrega um valor de referência, no caso agora ele está passando 64 graus, eu vou diminuir aqui para 40 graus, um pouco menos da metade. Esse valor ele varia de 0 a 100. Aqui do lado eu tenho um distúrbio que eu posso aplicar nesse sistema meu, que é para esfriar a resistência ou dificultar o aquecimento, né? Que é os coolerzinho, e ele funciona por PWM também, como foi pedido no exercício. Isso. É, e aqui nessa parte do PixinLab é só. Vamos para o código. Abrindo o código aqui, em início básico, configuração da comunicação, importação da biblioteca do LCD, e aqui a gente começa o próprio código. Declaração das variáveis. Essa variável diz respeito ao cooler, é o distúrbio do sistema. Essa aqui é a variável de entrada de referência, que é onde se armazena todas as entradas de temperatura. Essa é a temperatura do sensor, a leitura. Essa aqui já faz parte do cálculo. Vou até modificar o local dela aqui. Ela já faz parte do cálculo de controle do PID, a variável de erro. Essa variável e essas variáveis todas aqui já fazem parte do cálculo. Essa é o a, eu esqueci, a constante de uma das constantes, esqueci o nome dessa constante, a constante integrativa e a constante derivativa. É, a proporcional, a integração e a derivação, os valores que elas recebem e o PID total. Vamos seguir a lógica do fluxo do código. Setado todas as portas analógicas, organizado os timers e atribuído os PWM1 e 2. Inicia o LCD e limpa o LCD. Atribui o loop infinito. A leitura é feita de 1 em 1 segundo, nem em delay. Esse timer aqui não está sendo utilizado. Essa função distúrbio é a que faz a leitura do potenciômetro. Essa função aqui faz a leitura do potenciômetro e converte em PWM para o cooler rodar na potência desejada. O temperatura de referência, ele busca a temperatura do potenciômetro nessa função aqui. Temperatura do sensor, ele faz o retorno da temperatura do sensor pelo setChannel 3 lá pelo A3 lá da minha placa do PixinLab. E essa aqui é a função principal do programa, é a função PID controle,
que é essa função aqui de cima, que é a dedução da fórmula que foi trabalhada em sala de aula. E ela, bem simplificadamente, ela acumula o erro aqui, gera um proporcional para dar uma espécie de ganho. O integrador, ele corrige, ele aproxima a convergência do valor de referência. A derivativa acelera o processo de convergência. Ele faz essa curva ficar mais curta. É, esses valores são experimentais, não fiz por cálculo nenhum. É, o P&D total é o valor da soma dos três itens. E aqui é uma função. Se o P&D for menor do que 1, ele atribui 0. Ele desliga a resistência e ela vai baixar a temperatura. Se for qualquer valor diferente, ele atribui esse valor diretamente no PWM da resistência. E ele retorna, ele faz essa leitura e esse controle. E aqui ele atribui os dados lá pro nosso processing. E aqui escreve os dados no LC dele. Vou abrir o processing agora para rodar lá. Tá aqui dentro da biblioteca dele. Já vou rodar direto. E aqui a gente já começa a ver os valores. Vou falar os valores que a gente está aqui, quais são os valores referentes no meu programa. Vou posicionar aqui. O primeiro valor verde, vou desligar os outros, é a temperatura de referência, que aqui está setada em 41,4 graus. Está para cima disso, o meu range aqui está muito grande. Eu vou até diminuir ele aqui. Olha lá, bem próximo, bem em cima. A minha segunda marcação é a temperatura do sensor, que ele já equilibrou, já entrou em equilíbrio o sistema. Eu vou até causar um distúrbio, você pode ver a temperatura do sensor. Vou mudar aqui para a gente poder ver uma variação no gráfico. Olha lá, a temperatura de referência mudou, a temperatura do sensor vai convergir para próximo daquilo. Qual a terceira aqui? A terceira é o PID, que é o valor de variação do PWM da resistência. Quando eu causei o distúrbio, ele aumentou significativamente para poder causar o aquecimento. O quarto é o meu erro. Essa é a diferença entre o grau que eu desejo e o grau que está no momento. E o quinto aqui é o distúrbio, que ele está zerado, está na linha zero. E eu vou atribuir um distúrbio aqui agora no sistema para dar um... Opa, ó, ele está numa escala muito grande. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar na escala de 1. Vou colocar numa escala menor ainda. Vamos ver aqui que... Aí, ó. Ainda ficou numa escala muito grande, mas já dá pra gente compreender o gráfico, como que ele está funcionando. E o sistema converge com o passar do tempo. E a observação do gráfico confere que o sistema é válido. Esse foi o trabalho e espero ter acertado em todas as questões que tinha para fazer. Obrigado. Até a próxima.